Temos uma pergunta direta aqui. Bolsonaro rouba ou deixa roubar? Ah, louco! Que maravilha! Nós vivemos para ver isso, o bolsonarismo se corroendo por dentro. Depois desse vídeo, quero ver o resto da gadaiada ter coragem de defender Bolsonaro. Ele, pegaram o Flavião, pegaram. Estamos aqui, tem foto, tem tudo. Agora você escolhe, cara. Ex-ministro bolsonarista derruba totalmente as pranchas do bucho de égua. Veja no vídeo e já aproveita para deixar aquele like sapequinha. Vamos fazer esse vídeo ter alcance para a gadaiada ver como o minto deles é honesto. Chegou depois de tanto esforço, tanto sacrifício para andar numa porcaria de um jet ski e ter um monte de mansão, cara. Ele teve que se entregar pro Centrão porque a família dele se lambuzou, cara. A hora que pegaram ele, pegaram o Flavião, pegaram. Estamos aqui, tem foto, tem tudo. Agora você escolhe, cara. É passar pano pra mentira. Passar pano pra ladrão, porra. Ladrão. Tá com dificuldade de falar, meu? Porque o bolsonarismo se corrompeu. Eu duvido que ele tenha coragem de falar que ele não entregou o ministério pro Centrão, que nem ele tá falando por aí agora. O que o Bolsonaro quer? Ele quer a estrutura do PL, quer o dinheiro do PL. Agora o PT mandou mais dinheiro para ele também. O bolsonarismo é uma farsa, uma pirâmide e vai ser desmontado. Que tem de malandro que usa a religião para enganar, para se dar bem. Ah, mas você quer que o PT... Bicho, eu não quero nada. Quem criou essa situação horrorosa foi o Bolsonaro. Eu quero que o bolsonarismo acabe. O bolsonarismo virou uma lepra. Temos uma pergunta direta aqui. Bolsonaro rouba ou deixa roubar? Rabo de porco, orelha de porco, pé de porco, focinho de porco, bicho. Se não é porco, é feijoada. Respondido? Foram afastados, então, o presidente do INSS, o diretor de benefícios e relacionamento com o cidadão, o procurador-geral junto ao INSS, o coordenador-geral de suporte ao atendimento ao cliente, coordenador-geral de pagamentos e benefícios. Foram apreendidos muitos bens, muitos carros de luxo, de alto valor, dinheiro, espécie, joias e quadros. As operações ainda estão em andamento. A Polícia Federal agora vai avaliar tudo o que foi arrecadado nesses mandados de busca e apreensão. Vão começar os interrogatórios de praxe. O presidente, desde as primeiras horas da manhã, foi informado desta operação por intermédio do nosso diretor-geral, Andrei Rodrigues, que está presente juntamente com o nosso ministro da Controladoria-Geral da União, Vinícius de Carvalho, e também o ministro Carlos Lupe, que é da Previdência Social. Então, desde as primeiras horas da manhã, isto é praxe, o presidente recebe a informação de que uma determinada operação, quando é de vulto, foi deflagrada. Ele é informado no momento em que a operação ocorre, assim como o ministro, que essas operações ocorrem em segredo de justiça e, por motivos óbvios, não podem ser antecipados para nenhuma pessoa, para nenhuma autoridade, por mais elevada que ela seja do ponto de vista hierárquico. O presidente mostrou grande preocupação e interesse com relação a tudo o que ocorreu, pediu detalhes, falei com ele logo de manhã, por volta das 7 e poucos da manhã, em que quis se inteirar também dos detalhes. Nós fizemos depois, na parte da manhã, com os ministros aqui presentes, uma reunião de avaliação para saber o que é que foi descoberto até o momento e quais as providências, sejam elas policiais, sejam elas administrativas, que serão tomadas daqui por diante, para impedir, para evitar que os aposentados sejam continuadamente lesados. E o irmão do Lula? Está envolvido realmente nas falcatruas do INSS? Não está, né? Ontem, o diretor-geral da Polícia Federal, ele foi muito claro, tá? Enterrou de vez essa fofoca aí do Frei Beto, irmão do presidente Lula. Ele falou que existem 11 entidades investigadas e 2 não estão envolvidas. E uma delas é o Sindinap, a empresa que o
o Frei Beto é vice-presidente. Então, ele, nem o Sidnap está envolvido, nem o Frei Beto está envolvido. Então, está enterrado de vez essa fofoca. Vamos pedir à Rede Globo para parar de ficar insinuando, a Record, a Bandeirante, a CNN, parar com essas insinuações, porque isso é muito feio, é até criminoso. Agora, eu tenho uma outra boa notícia para te dar, tá? Essa é uma fofoca daquelas, né? Sabe o que vai acontecer com o Bolsonaro, com o hospital lá que o Bolsonaro tá lá fazendo aquela palhaçada toda? Vai ser investigado pelo Conselho Regional de Medicina, tá? Aquela excesso de visita, ele lá arrancando o negócio do braço aqui, você viu no vídeo? Então, aquilo ali tá na cara que aquilo ali é uma palhaçada, uma fofoca, né? Uma fake news daquelas outras violentas. Então o Conselho Regional de Medicina não vai aceitar, vai investigar o hospital, os médicos, todo mundo que está envolvido naquilo ali, tá certo? O que você acha? Vamos espalhar esse vídeo? Vamos lá, comenta, salva, compartilha, né? A verdade tem que prevalecer. Essas pessoas têm que entender que a mentira tem perna curta, a gente sempre descobre, né? Fala aí nos comentários. Gente, o que tá acontecendo? Assim, eu tô perdida. Peraí, deixa eu ver se eu tô entendendo mesmo, não sei. A galera que gritou fora Collor, lá nos anos 90, agora, com nos seus 60, 50 e poucos anos, estão defendendo Collor. É isso mesmo que tá acontecendo, gente? Vocês têm noção do que vocês estão fazendo? Vocês estão esquecendo a história que vocês viveram, não é que vocês leram. O revisionismo histórico, de você pegar o material e ler, mas vocês estão revisionando uma história que vocês viveram. Não lembram, não? Quando eu falo vocês, gente, é que eu sempre espero que esse vídeo chegue para quem precisa chegar. Porque a gente conversa muito entre nós, mas assim, é para trocar informações, mas a gente já sabe o que é certo e o que é errado. Mas quando eu falo assim, vocês, é você que tá me assistindo aqui agora, pra sentar a mão e escrever bobagem para mim nos comentários. Você se considera cristão e você tá comemorando a morte de um papa. Você se diz uma pessoa de família e há anos atrás você comemorou a morte de uma criança, do neto do Lula. Nenhum momento, gente, é que eu fico mesmo indignada, eu juro por Deus. Nenhum momento você consegue parar e falar, peraí, minhas ações são incongruentes? Vocês perderam a noção de tempo, presente, passado e futuro. Vocês não conseguem entender que um esquema de corrupção que começou durante o governo Bolsonaro foi descoberto agora. Por exemplo, como que eu posso dar esse exemplo? Vocês vivem se vangloriando porque Bolsonaro criou o Pix. Não foi Bolsonaro, foi o Banco Central. Mas vamos. Bolsonaro criou o Pix. Mas eu tô usando o Pix agora no governo Lula. Eu posso falar que o Pix foi criado nesse governo? Não! Porque tem uma ordem cronológica. Ele aconteceu antes do Lula chegar. Então não foi o Bolsonaro, mas também não foi o Lula. Eu não posso falar, olha, com o Lula agora a gente tem Pix. Seria ridículo? É o que vocês estão fazendo. Vocês estão pegando o esquema de corrupção que começou no governo passado, que era para vocês acordarem, e estão jogando no governo de agora. Sabe por que o governo do Bolsonaro não teve esquema de corrupção? Vou te contar por quê. Porque não foi descoberto, porque ele aparelhou a Polícia Federal, porque ele blindou todo mundo. Então, assim, preparem-se que agora vai aparecer um monte de esquema de corrupção lá de trás, porque agora a Polícia Federal tem autonomia. Agora não tem mais impedimento para que os escândalos sejam descobertos. Assim, não precisa entender de política, não precisa gostar do Lula, basta você ter uma noção cronológica. Ó, eu já passei por muita coisa difícil na minha vida, muita coisa, mas assim, igual agora de tentar explicar o óbvio, eu acho que eu nunca passei. Eu tô numa situação que eu não sei mais o que fazer, o que falar, porque não adianta. Vocês verem o Bolsonaro batendo no pai de vocês vão falar que o pai de vocês estava errado. Gente, pelo amor de Deus. O desconto ilícito das aposentadorias começou no governo Bolsonaro. A primeira denúncia é de 2019, feita pelo Ministério Público. Só que durante os 4 anos do Bolsonaro, o governo sentou em cima dessas denúncias e não fez absolutamente nada. Ao contrário, aumentou o número de associações fantasmas que fizeram convênios com o INSS para poder descontar ilegalmente dos aposentados. Aí, no primeiro ano do governo Lula, a CGU, Controladoria Geral da União, percebeu que tinha algo errado pelos números e começou uma auditoria interna. Acabou descobrindo que estava explodindo o número de descontos, entrevistou mais de 1.000 aposentados e percebeu que a imensa maioria não tinha dado autorização,
cobrou o INSS fez um pouco de corpo mole, aí a CGU recorreu à Polícia Federal e ao COAF, que cuida das movimentações financeiras, para aprofundar a investigação. E o resultado foi que descobriram que tem praticamente uma gangue fazendo descontos irregulares através de associações fantasmas do dinheiro dos aposentados, e uma parte do INSS parece ser conivente, e é isso que essa investigação deve avançar agora que os bens foram confiscados e que as apreensões foram feitas, e deve-se chegar aos culpados fora do governo e eventualmente dentro também. Agora é curioso que quem vai pagar o pato por uma investigação que precisava ser feita. E o desconto ilícito das aposentadorias começou no governo Bolsonaro. A primeira denúncia é de 2019, feita pelo Ministério Público.